Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos numa boa noite na paz do Senhor. Amém, irmãos? Que maravilha, né, irmãos? Nós já podemos sentir a presença do Senhor. Porque chegar aqui na casa do Senhor, irmãos, não é ir em qualquer lugar, não. Nós estamos entrando aqui no lugar que é santo, aonde o Senhor tem guiado os nossos passos, onde Ele tem falado conosco. Que nós possamos mesmo continuar sentindo a presença dEle. Porque Ele já está falando mesmo, irmãos. Olha, o Espírito Santo é forte, né? Não só hoje, na quinta-feira, mas todas as noites que nós estamos aqui na casa do Senhor, nós podemos sentir a presença dele. E nessa noite eu quero, né, deixar para os irmãos aqui o que Deus colocou no meu coração. Quero ler aqui com os irmãos em Romanos 8:31. A palavra do Senhor me deu e quando chegou na terça-feira de estudo, o Senhor confirmou, porque o Senhor confirma para nós, né? Quando vem dele, ele dá uma confirmação. O estudo que a gente está, né, tendo aqui dia de terça. E o Senhor confirmou, em palavras que o pastor estava falando, o Senhor confirmou a palavra que eu estava meditando, que o Senhor já tinha dado. E nessa noite eu quero ler aqui com os irmãos, Romanos 8, né, versículo 31, que fala para nós assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Amém, irmãos? Podemos assentar nessa noite glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele já se faz presente, como eu falei aqui, desde o primeiro louvor a qual foi louvado. Verdadeiramente, o Senhor já tem falado conosco. E aqui em Romanos 8, né, irmãos? Paulo vem trazer para nós essa palavra, né? Para trazer para nós, mostrar para nós a existência poderosa desse Deus. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que criou os céus e a terra, e Ele está aqui em nosso meio, irmãos. Abre o seu coração, para que você possa entender a palavra, para que você possa guardar a palavra. Não deixa nada tirar a sua atenção da palavra do Senhor, porque nessa noite, Ele vem falar para nós aqui, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Nessa noite o Senhor vem falar para mim e para você. Se Deus é por mim, é por você, o quem será contra nós, irmãos? Que situação que será contra nossas vidas? Se nós estivermos firmes nesse Deus, se verdadeiramente nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, se nós confiamos nele, nessa noite, ele fala para mim e para você. O que pode ser contra nós, irmãos? O que pode tentar nos parar se Ele é por nós? Aqui nessa noite, o apóstolo Paulo vem trazendo para nós, irmãos. Como hoje nós estamos na Semana Santa, faltando né? Pelo que o relato da palavra do Senhor, hoje faltando um dia para o Senhor ser crucificado naquela cruz. E Deus deu seu único filho, por amor de nós, por amor das nossas vidas, para nos perdoar, para nos salvar, por amor, irmãos. E nessa noite, Ele vem falar para mim e para você, que diremos dessas coisas, irmãos, o que possa acontecer nesse mundo, o que pode acontecer neste mundo, para nos parar, para nos vencer, se Ele, o próprio Deus, o próprio Pai, Filho e Espírito Santo está conosco.
Nessa noite ele fala comigo e com você, porque antes da palavra dele chegar até você, chega até mim, chega até nós que trazemos, porque o Senhor primeiro ele fala conosco, ele revela para nós. E nessa noite, irmãos, eu meditando na palavra do Senhor, ele falava o que pode ser contra nós se nós confiamos em Deus. Então nessa noite, irmãos, o diabo não tem nada que ele faça que possa nos impedir de caminhar, de prosseguir, de sermos salvos, porque o Senhor é por mim, é por você. Ele é pela tua casa, Ele é pela tua família. Eu não sei qual é a situação, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor é por mim e por você. E Ele fala que nessa noite, o Senhor Deus fala conosco, Ele deu o Filho dele lá por nós. Você acha que ele não vai nos defender, irmãos, das lutas, das dificuldades, da tribulação? Porque aqui mesmo na palavra, Paulo relata para nós, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos afastar do amor de Deus? Sabe o que o Senhor está falando para mim, irmãos? Nada pode nos separar. Pode ter essa certeza. Se você crê verdadeiramente em Deus, nada pode te separar, porque o maior é por mim, é por você. O maior está na minha vida e na sua vida. Não importa o problema, não importa o que você esteja vivendo, seja relacionamento, seja uma porta fechada, seja enfermidade, maior é o Senhor que está conosco, irmãos. Maior é Ele. Ele fala, o apóstolo Paulo diz aqui, que diremos pois essas coisas? Quem está falando aqui é uma pessoa que se converteu e conheceu o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor livrou ele, como a gente lê a palavra do Senhor, vê o que Deus fez pelos profetas, pelos servos de outrora. Hoje na minha vida e na sua vida não é diferente. Oh, glórias, aleluia. E o Senhor vem falar aqui nessa noite, irmãos. Ele fala fortemente, irmão, porque a partir do momento que nós subimos nesse altar, quem fala é o Senhor. E que se Ele quiser mudar o rumo para falar comigo e com você, Ele fala. E Ele fala fortemente nessa noite. Se eu creio que Ele é por mim, por que eu estou fazendo do jeito que eu quero? Porque Ele fala fortemente nessa noite. Eu não sei se é com alguém aqui na igreja, ou se é com alguém que vai ouvir essa palavra, porque essa palavra não é só pregada para nós que estamos aqui, depois ela é colocada lá na internet para outras almas, pessoas ouvir. Mas o Senhor vem falar nessa noite fortemente ao meu coração. Se o Senhor, Ele é por você, porque você está tomando a frente dele e fazendo coisas por ele. Se Ele fala que o que diremos, pois, a essas coisas, a todas as coisas, o Senhor fala nessa noite. Irmãos, e eu jamais vou brincar com o nome dele, e eu jamais vou parar de dar ouvido para ele. E ele fala fortemente nessa noite. A palavra do Senhor está aqui para nós, irmãos. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por quê? Por quê você está tomando a frente? Por que você está fazendo as coisas? Se Ele fala que Ele é por nós, sabe o que Ele está querendo dizer? Antes de nós falarmos, antes de nós agirmos, antes de nós tomarmos uma decisão, nós temos que estar orando, porque Ele peleja por mim e por você. Ele peleja por nós, Ele nos defende. Só que, irmãos, o Senhor fala fortemente no meu coração. Irmão, para de querer fazer aquilo que o Senhor já falou que faz por nós. Para de pensar, de tomar decisões que o Senhor falou que Ele faz por nós. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o Senhor fala nessa noite, irmãos, abre os ouvidos para ouvir e guardar a palavra do Senhor. Porque muitos, irmãos, têm escutado a palavra do Senhor. E é bem diferente de ouvir. Foi o que o Senhor falou comigo, revelou para mim. Ele quer que nós ouvimos e guardamos. Ele fala fortemente nessa noite.
eu que defendo você, é eu que estou na sua vida. Então nada pode nos separar do amor do Senhor, mas nós temos que deixar, irmãos, nós temos que ouvir a palavra do Senhor, deixar Ele entrar dentro de nós e fazer por nós. E como que nós fazemos isso? Vamos orando, vamos buscando. Houve uma situação, houve um problema, eu não sei o que pode acontecer ou se está acontecendo, mas o Senhor fala assim, ó, ore, vai orar, vai pro quarto, Senhor, eu quero falar. O Senhor fala assim, não é para você falar nada, enquanto eu não mandar, porque quando o Senhor manda, nós fazemos a vontade dEle, tudo sai do jeito que Ele quer, tudo se resolve, porque o nosso Deus é Deus de paz. Irmãos, é o Senhor que está falando, e o Senhor sabe por que Ele está falando. Irmãos, se eu confio nesse Deus, se eu vivo a palavra desse Deus, eu tenho que guardar o que Ele está falando. Se eu quero vencer, se você quer vencer, irmãos, seja o que for na sua vida, seja, irmãos, eu sou casada há 30 anos, pergunta para mim, irmã, você é melhor que todo mundo? Não, irmãos, é porque Deus está no centro do meu casamento, porque quantas vezes eu quis falar alguma coisa, o Senhor falava assim, ó, vai orar, e eu vou pôr a palavra, eu vou te ensinar, o Senhor que está falando nessa noite. Quando eu ia corrigir os meus filhos, eu ia falar alguma coisa do jeito que eu queria, o Senhor falava assim, ó, vai orar e eu vou ensinar você como você vai falar. Sabe por quê? Para tudo correr bem, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, essa palavra aqui, irmãos, se cumpre na minha vida todos os dias, porque eu falo, Senhor, se o Senhor é por mim, toma direção. Então, nessa noite, o Senhor fala mais uma vez, pare de tomar a minha frente e deixa eu agir, deixa eu falar, irmãos, porque enquanto nós teimarmos com o Senhor, Ele não vai agir por nós. Enquanto nós, irmãos, o Senhor mudou o que Ele tinha me dado em casa, e o Senhor sabe por quê? Sabe por quê? Ele nos ama. E a prova que Ele nos ama, Ele deu o filho dele por nós naquela cruz. Você acha que Ele não vai nos defender? Você acha que Ele não vai nos proteger? A palavra aqui mesmo fala, ó, quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação? O que é a tribulação hoje, irmãos? É as lutas nossas do dia a dia, é uma enfermidade, é uma porta fechada, sabe? É o problema com o vizinho, é na escola, é no trabalho. Mas o Senhor fala nessa noite que Ele é por mim e por você. Então o Senhor fala assim, ó, irmãos, eu amo a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. E Ele fala assim, ó, deixa que eu tome a frente, deixe que eu cumpra na sua vida o que a palavra aqui está falando. Eu sou por vocês. Que nada, irmãos, que nada venha tirar nós do caminho do Senhor. Irmãos, dê ouvido para a palavra do Senhor. Não é fácil não, irmãos, não é fácil nós obedecer. Só que nós estamos aprendendo no estudo que nós temos que buscar o Senhor, nós temos que buscar o Espírito Santo, porque nós precisamos andar segundo o Espírito Santo, não segundo a minha vontade. Não falar o que eu quero, não resolver do jeito que eu quero. O Senhor fala fortemente nessa noite, e quem tem ouvido, ouça. O Senhor falava, quem tem ouvido, ouça. Não é para escutar, não, é para ouvir a minha palavra e guardar. Porque se nós guardarmos, irmãos, como fala aqui na palavra do Senhor, como Paulo faz essa pergunta aqui, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Antes, no 34, ele fala, quem é que condena? Quem que vai nos julgar, que nos condenar, irmãos? Se o Senhor é na minha e na sua vida. Não se preocupe, irmãos. Não se preocupe se você está sendo perseguido, se você está sendo alguém falante, você não se preocupe. Continue buscando ao Senhor, porque quem vai nos justificar é Deus. E aqui Paulo vem falando para nós, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Sabe quem está querendo dizer para mim e para você? Nós vamos ter problemas. Irmãos, nós vamos ter dificuldade. Mas não deixe que nada disso nos afaste da presença do Senhor, que nada disso faça nós deixarmos de crer e buscar o Senhor, porque Ele é por nós. Aqui ele fala, ó, porque que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia. Quantas vezes nós ficamos angustiados e não queremos orar?
não queremos ir para a casa de Deus. Quantas vezes nós estamos atribulados com lutos, não queremos buscar o Senhor. Só que para o Senhor, de novo aqui, Ele está falando aqui, para Ele ser por mim e por você, nós temos que buscar Ele. Nós temos que nos colocar na presença dEle. Nós temos que, ler a palavra. Nós temos que estar aqui na presença do Senhor nos dias de culto. Porque, o que nos separará? Por que Paulo falou isso? Porque ele sabia como aconteceu na vida dele, dos profetas antigamente, hoje acontece na nossa vida. Quanta luta, irmãos, quanta tribulação. Mas o Senhor fala para mim e para você, que diremos diante dessas coisas? Nós vamos parar? Nós vamos voltar para trás? Ou nós vamos crer que o Senhor é por nós? Então, que a tribulação, que a angústia, a perseguição, nada, irmãos, nada venha nos parar. Eu não sei se é no serviço, eu não sei se é na escola, se é no trabalho, eu não sei se é na rua, eu não sei aonde que é, mas não deixe, irmãos, não deixe nada nos parar, não deixe nada tirar os nossos olhos do Senhor, nem a fome. Quantas vezes, ficamos desempregados, que eu já passei por esse momento, faltou alguma coisa, mas nada pode nos afastar desse nosso Deus, porque, irmãos, a maior vitória nossa é a nossa salvação. A maior vitória nossa é a nossa salvação. E o diabo, ele procura tirar. Por isso, ele vai fazer, muitas vezes com permissão de Deus, haver tribulação, haver luta, porque ele está debaixo da autoridade de Deus. E Deus muitas vezes vai permitir, porque Deus quer ver aonde está a minha e a sua fé. Se verdadeiramente eu creio que Deus é por mim, se verdadeiramente eu deixo Deus fazer por mim, glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, o perigo. Quantas vezes nós passamos situações perigosas, mas o Senhor fala assim, eu sou contigo, eu sou por você. Eu estou na sua frente, eu te defendo, eu sou seu escudo, eu resolvo todos os problemas. Nessa noite, que diremos nós diante das lutas, dificuldades? Vamos parar, irmãos? Vamos desistir? Sendo que o Senhor nosso Deus, deu seu Filho lá por amor de nós. Ele não vai resolver, irmãos, lutas que nós passamos aqui nessa terra. Irmãos, Ele fala que Ele é por mim e por você. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Irmãos, por amor de Cristo, por vivermos no caminho como foi falado, na verdade, na vida de Jesus Cristo, nós vamos encontrar muitas situações que vai vir contra a nossa vida, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas sabe o que Paulo fala aqui? Nós não temos que nos preocupar. Nós não temos que deixar de buscar o Senhor. Nós não temos que deixar, como eu já falei na outra pregação, de dormir em paz, de ficar em paz, porque o Senhor é por mim. Ele fala aqui, eu sou por você. Coloca nas mãos do Senhor tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, porque o Senhor é por mim, é por você. Mas coloque nas mãos dele, deixa ele agir, irmãos. O Senhor quer fazer por nós, o Senhor quer nos defender, e muitas vezes, em muita situação, muitos têm precipitado, muitos têm feito coisas que o Senhor está falando assim, eu que te defendo, eu sou por você. Dá ouvido para a voz do nosso Deus, porque quando nós damos ouvido para eles, irmão, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, nós vamos ter paz. Nós vamos ter alegria, sabe por quê? Não é alegria de estar passando luta, não. É alegria porque nós sabemos que com Ele nós somos mais que vencedores, que Ele é por nós. Então tudo que nós passarmos aqui na terra, nós temos que ter a alegria do Senhor, a felicidade do Senhor, porque nós sabemos que com Ele nós somos mais que vencedores. Então que nessa noite nós possamos confiar, irmãos, que nós possamos confiar nesse Deus, que nós possamos, irmãos, colocar tudo na mão dEle, porque a maior prova de amor Ele deu naquela cruz. Então se Ele, quem ama, como foi falado, o Pai ama os seus filhos.
E o nosso Deus nos ama. E Ele não vai permitir, irmãos, se nós continuarmos dando ouvido, obedecendo Ele, procurando fazer a vontade dEle, irmãos, Ele vai fazer por mim e por você. Como Ele tem feito na minha vida, como Ele tem feito na vida de cada irmão. Eu creio que se nós chamarmos, seja quem quer que for aqui em cima, você pode testemunhar que o Senhor tem sido na sua vida, que o Senhor tem te defendido. Irmão, quantos laços do passarinheiro o Senhor tem cortado, porque Ele é na nossa vida. Quanta coisa que nós não vemos e nem ouvimos, o Senhor tem desfeito, porque Ele é na minha e na sua vida. Então que nessa noite, nessa quinta-feira da resposta, você possa sair daqui, irmãos, com a sua fé renovada, crendo que se o Senhor é por você, irmão, nada vai ser contra você. Se o Senhor é por você, nada vai ser contra você. Confia nesse Deus, confia na palavra que o Senhor nosso Deus está falando, porque olha aqui o que o apóstolo Paulo fala aqui na palavra do Senhor: mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, irmãos. Nós já somos vencedores se nós obedecer, se nós dermos ouvido para a palavra do Senhor, se nós fizermos a vontade dele. Irmãos, dê ouvido para o que o Senhor tem nos ensinado, porque ele já sabe por que nós somos mais que vencedores, irmãos? Porque ele foi lá, Jesus foi ter naquela cruz por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E Ele está lá ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele está lá intercedendo. Quantas vezes nós não conseguimos falar, orar, o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus, leva as nossas orações. Ele entende o nosso gemido, Ele entende as nossas lágrimas. Eu não sei por qual situação cada um de nós passamos, irmão de Deus. Para mim chegar aqui nessa noite, eu falei: Jesus, misericórdia. Eu estou testemunhando isso, irmãos, porque pode acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não quer deixar nós chegarmos na casa do Senhor. Ele não quer que nós ouvimos a palavra do Senhor. Irmãos, eu me arrumei para vir, irmãos, veio um peso no meu corpo. Eu falei: Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Falei: Senhor, eu meditei na tua palavra que o Senhor deu. O Senhor fala que digamos sobre essas coisas. O Senhor é por nós, quem será contra nós? E comecei a repreender. O Senhor fala nessa noite: repreenda, irmão, todo o mal que vier contra a sua vida, contra a sua casa, porque o Senhor é por você. O Senhor não é só por mim, não, irmãos. O Senhor é por todos aqueles que clamam pelo nome dEle. E eu comecei a clamar, falei: Senhor, o Senhor é por mim, vai na minha frente, me leva. Eu vou para a tua casa em nome de Jesus, porque eu sou mais que vencedora. Irmão, o Senhor fala nessa noite, irmão, bata o pé, irmãos, com o diabo, porque ele tem que correr. Ele tem que correr, porque Deus é na minha e na sua vida. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, a partir do momento que eu entrei da porta da igreja para dentro, irmão, mudou. Saiu o peso, saiu aquela opressão maligna. Sabe o que o Senhor fala nessa noite, irmão? Bata o pé com o diabo, porque ele tem que obedecer o nosso Deus. Ele está debaixo das mãos do nosso Deus. Ele obedece o que Deus fala. Pode ler lá em Jó. Ele só foi tocar na vida de Jó porque o Senhor permitiu. Então, o maior é Deus na minha e na sua vida. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, até mesmo as afrontas do diabo. E eu comecei a repreender, sabe por quê? O Senhor muitas vezes permite a situação, a tribulação, a angústia, porque Ele confia em mim e em você. Porque Ele sabe que nós servimos um Deus vivo e poderoso, e Ele quer que despertar isso em nós. Então, que nessa noite você possa crer que Deus é por mim e por você. E Paulo fala mais aqui, olha o que ele declara, irmão. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos,
que nós possamos, irmãos, ser como o apóstolo Paulo, ser como os servos do Senhor, não deixar que nada, irmãos, Paulo declarou aqui que nada separaria ele do amor de Deus, a partir do momento que ele conheceu o nosso Deus. Que, irmãos, você já conhece, você tem provado do amor de Deus, que você não deixe mesmo, que nada, irmãos, impeça você de buscar o Senhor, que nada impeça você de crer no Senhor, porque grande coisa o Senhor tem nas nossas vidas. Grandes bênçãos o Senhor tem na nossa vida, grandes vitórias esse Deus poderoso tem na nossa vida, esse Deus que criou os céus e a terra, que está aqui no nosso meio nessa noite. Grandes vitórias Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu relacionamento, para os seus filhos, para o seu esposo, seja qual área da sua vida for. Confia nesse Deus poderoso, confia na existência desse Deus, porque esse Deus existe, Ele é verdadeiro. Mas a partir de hoje, a partir, irmão, das palavras do Senhor que nós temos ouvido, vamos começar a deixar o Senhor ser pela nossa vida, deixar Ele guiar o nosso passo, guiar o que nós temos que falar, guiar o que nós temos que agir, o que pensarmos. Porque Ele fala que Ele é por mim e por você. Mas a partir do momento que eu abrir o meu coração, que eu falar, que eu deixar tudo na mão dEle. Mas esse deixar tudo também, irmãos, não é eu deixar na mão dEle e largar dEle, não. Deixar de ler a palavra, deixar de orar, não. Deixar na mão dele, nós oramos e entregamos, mas nós vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar orando, vamos continuar adorando esse Deus, vamos continuar buscando, porque eu tenho certeza, irmãos, na hora certa, no momento certo. Eu não canso de dizer isso não, irmãos, porque na hora certa, no momento certo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar vitória. Oh, aleluia, glória a Deus, glorificado seja o nome desse Deus maravilhoso. Irmãos, como eu amo glorificar o nome dele, porque ele é maravilhoso, não pelo que ele me dá, mas pelo que ele é, o meu Salvador. Ele é o seu Salvador, então toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dele, irmãos. Eu amo glorificar o Senhor, eu não glorifico ele porque eu não tenho o que falar, não, é porque eu amo ele, eu sei o Deus a qual eu tenho servido, eu sei o Deus a qual eu tenho falado para você, que ele é por você, que ele vai te dar vitória. Pode crer, irmãos, pode confiar, pode levantar o que for, que nem a morte, que nem a perseguição, que nem os anjos, que nem nada venha nos afastar do amor do nosso Deus, mas continue buscando, continue obedecendo, continue sendo obediente como vocês estão sendo, como nós estamos sendo, porque a vitória é certa, porque ele garante aqui na palavra dele, como ele garantiu para o apóstolo Paulo. Não é mentira isso aqui não, irmão, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para a honra do pastor, não é para a honra do missionário, do evangelista, do presbítero, não, é para a honra e glória do Senhor. Nós somos mais que vencedores nele. Você é, eu declaro nessa noite, saia daqui, irmão, confiando que você é mais que vencedor. Você vai pular as muralhas, você vai passar a mão em mar, em terra seca, porque esse Deus, ele ainda age no nosso meio, ele ainda age na sua vida, ele é por mim e por você. Que você possa confiar nesse Deus maravilhoso, que você possa crer, irmãos, porque o Senhor está na minha e na sua vida. E eu creio que logo, logo, nós vamos ouvir testemunhos aqui, irmãos, desse Deus a qual nós temos servido. Quem tem ouvido, ouça, o Senhor fala nessa noite. Guarde a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Ele falava muito forte isso comigo. Quem tem ouvido, ouça. Guarde a palavra do Senhor, que você vai ver se você não vai receber sua vitória, que você vai ver se você não vai receber suas bênçãos, como eu tenho recebido, irmãos. Eu tenho vivido milagres, bênçãos do Senhor, e o que Ele ainda não fez, eu não me preocupo, porque Ele é o Deus que tudo pode fazer, e na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite, vamos falar com o nosso Deus nessa noite.